nação bandista, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso inscrito canal Bando das Nações. Tá vendo esse vídeo? Não é inscrito aqui no canal ainda? Já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso inscrito canal a crescer. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa tarde para Vinier. Boa tarde, minha filha. Boa tarde, nação bandista. E hoje é o vídeo do nosso quadro Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Quem pergunta quer saber, quem responde é porque sabe. Se você me perguntar, olha, eu vou lhe responder. Se você me perguntar, olha, eu vou lhe responder. Mas só respondo o que eu sei. e hoje no Quem Pergunta Quer Saber a gente vai ter 3 perguntas, tá bom, para Vinier? Mas não é o flash, que era de perguntas rápidas não, são perguntas com explicação e tudo mais. Vamos lá. Perguntaram pra gente se uma pessoa pode ser considerado pai de santo ou mãe de santo sem ter um terreiro, sem praticar de fato ali as funções de um pai de santo, sem ter filhos de santo. Se ele não tem um local no qual para fazer as suas giras, ele pode carregar esse nome de pai de santo ou mãe de santo para Vinier? Olha, minha filha, para ser pai de santo, né? Pai de santo. Primeiro ele tem que ter um local, tem que ter um terreiro, né? Tem que viver dentro da espiritualidade, tem que dar ensinamento, né? Então, se a pessoa quer levar o nome de pai de santo, sem estar praticando a Umbanda, sem estar dentro da religião, né? Não tem uma casa aberta, não tem um terreiro afirmado, né? Não tem um templo, como é que pode ser chamado de pai de santo, né? Ou mãe de santo, né? Agora existe por aí, olha, casos que eu já vi de pessoas que são simpatizantes da Umbanda, simpatizante. Não é pai de santo, não é mãe de santo, mas é simpatizante, né? Gosta muito da espiritualidade, não trabalha incorporado, né? Mas tem muita fé, muita força, tem uma evidência muito grande, já vi casos dessa maneira, né? De abrir casas, mas não para trabalhar, sim, botar uma pessoa da confiança, um pai de santo, uma mãe de santo, para tomar de conta daquela casa. Aquela casa é da pessoa, é daquela pessoa, mas ela não pode ser chamada de pai de santo, ela não pode ser chamada de mãe de santo. O pai de santo ou a mãe de santo é aquele que está prestando serviço ali dentro, está incorporando, né? Na força da irradiação, na força da incorporação, está passando ensinamento, as entidades estão curando, estão levantando, está fazendo sua gira, está fazendo sua desenvolvência, né? Está dando as explicações, dando os ensinamentos de Umbanda, ensinamento espiritual. Esse sim pode ser chamado pai de santo, mãe de santo. Agora, aquela pessoa é a dona do templo, é a dona do terreiro, dona, né, da moradia. Não dona espiritual, mas sim dona daquela moradia, daquela casa, onde está o centro. Porque nós sabemos quem é o dono do terreiro, são a espiritualidade, são os caboclos, né? Essa pessoa faz essa pergunta para Vinier por quê? A gente sabe que a gente está na era de internet. E aí a pessoa vai na internet, aprende um fundamento aqui, aquilo, outro, mas nunca abre um terreiro, mas sai espalhando por aí que é pai de santo ou mãe de santo, faz um curso e tal, é o pai de santo. Eu sei a que você quer chegar. Por isso essa Essas questão. aulas online, né? Dá aqueles ensinamentos. Muitas pessoas até são pai de santo, mas sou não pai tem de um santo terreiro. e não tem. Quer dizer, isso através do ensinamento das aulas, né? Existe muito isso aí nessa rede social, nessa internet. Existe muito esse tipo de coisa. Mas aí você tem que estar dentro do centro de Umbanda, você tem que estar dentro de uma casa aberta, dentro do terreiro de macumba. Ali, frente a frente com a Tem a espiritualidade. prática, tem que ter a prática. Isso. Para você estar ali dentro. Essas pessoas da internet, pode ele ter um ensinamento, mas eles estão dando aulas, não estão praticando ali a Umbanda. Eles estão dando um ensinamento para você aprender sobre o que é a Umbanda. Qual é a origem, qual é a raiz, de onde veio, como é o tipo de caboclo, como faz o ensinamento, como faz uma pontuação, né? Como faz uma firmeza de guarda. Aí está certo. Mas pela espiritualidade, para você estar ali dentro do terreno, para você desenvolver, para você aprender, é dentro do centro de Umbanda.
Até porque, querendo ou não, uma pessoa leva anos para chegar ao patamar de ser pai de santo, Justamente. mãe Olha, de santo. aqui, Precisa aprender muita coisa. na nossa casa aqui, né? São muitos filhos de santo. Mas cada um tem uma função. Todos eles são desenvolvidos em muito da casa. Mas um vai para o tambor, outro fica na ponta da mesa, outro fica ali no atendimento, certo? Outros já vão entrar na gíria para incorporar. Então cada um seu ensinamento. Tudo isso é que compõe aquele grupo da nossa nação bandista. Mas é aquilo, é assim, muitas pessoas podem ser médios, mas nem todo médio vai ser um pai de santo ou uma mãe de santo no dia. Claro, Né? A claro. gente tem que ter essa noção. As pessoas às vezes entram naquele dia, um dia você é um pai de santo, um dia você é uma mãe de santo, mas eles não têm caminho para isso. É muito complicado, a pessoa é entra, muito difícil. entra com aquele pensamento, certo? Né? Porque se você vai entrar dentro daquela religião, se você acha bem, você vê, então você já tem aquele... Mas é isso aí que muito se perde. Né? Procuram isso por ego, na verdade porque eu quero também. entrar, eu quero fazer isso, quero ser assim, quero comprar logo um Quero ter o respeito das pessoas de ser pai de santo. Mas não é assim, porque não, ó, como isso é isso muitas vezes, porque não somos nós que escolhemos ele, é eles que nos escolhem. Então para isso, você tem que ter, né, o merecimento. Tem pessoas que tentam ser pai de santo ou mãe de santo que podem fracassar, para ver. Acontece muito isso. De não ter caminho, tentar forçar e fracassar. Justamente. Porque, que nem eu digo, não somos nós, né? Então, mas seria bom demais, eu escolho aqui, escolho isso. Não, é eles que nos escolhem, são a espiritualidade que nos escolhe. Certo? Então, assim, para ser pai de santo, mãe de santo, precisa se ter um local, precisa Claro, praticar, precisa estar ensinando alguém, não só levar o nome, né, para avenir. Então, vamos para a nossa segunda questão. Perguntar para avenir. Uma pessoa aí, né, como é que nasce um terreiro? Tipo assim, eu quero colocar um terreiro. Quais seriam os primeiros passos para que esse terreiro nascesse, além de eu procurar um local? O que eu precisaria fazer primeiro para depois ter uma primeira gira ali para minha como é que nasce um terreiro, né? Ou como é que... o que eu preciso? Qual Como é o primeiro passo que eu preciso? preciso? Olha, primeiro de tudo tem que ter firmeza e fundamento, né? Existem pessoas, né, que já tem um local. Primeiro que tudo, tem que ter um local. Certo? Então, dependendo, né, dependendo do local, pode ser um local fechado, pode ser um local fechado, pode ser um local aberto. Certo? Isso com fundamento. Né? Tem aquelas pessoas que já faz parte de grupos, né? Grupos espirituais. Então, vamos colocar um terreiro, vamos abrir uma casa, fazer uma casa aberta, ou um nascimento de terreiro, né? Como você está dizendo. Então, existe 1, 2, 3, 4, né? Que eles vão ali ajudar, então eles vão para praticar Umbanda. Se juntar pessoas da mesma religião para abrir um que local. precisa muito isso, né? Aí, uma irmandade. Então, teve local, se for uma casa fechada, pronto, tudo bem. Agora, o principal, para dizer assim, eu estou com terreiro, estou com a casa aberta, estou com o terreiro afirmado, o principal de tudo é o tombo do terreiro. Seria a primeira coisa, além de montar o altar Para e tudo. Não, o altar, monta-se o altar, né? O altar é montado. Mas aí, para energizar, para ter espiritualidade, para ter força, é o tombo do terreiro. O tombo do terreiro ele não serve de proteção, ele não serve de defesa. O tombo do terreiro é uma energia espiritual, é onde chamam a espiritualidade para ir para dentro. Entendeu? Muita gente confunde tombo com defesa. Ah, meu terreiro tem tombo, meu terreiro está tombado, meu terreiro não pega nada porque tem tombo. Não, o tombo não serve como defesa, o tombo não serve como defesa. O tombo é energético. O tombo é para chamar a espiritualidade, é onde tem a força para se conectar, entendeu? Se conectar com a espiritualidade. É ali onde tem o tombo. Então, ali é onde dá a força. O tombo do terreiro é para isso. É por isso que nós colocamos o ouro e a prata primeiro, para depois colocar os outros pertences, né? Primeiro é o ouro e a prata. Justamente por causa disso. Então, teve o tombo, pronto. Teve o altar firmado. Primeiro você vai fazer o altar, claro, né? Aí para fazer... Então, o primeiro passo é o altar. Depois do canto escolhido, o aí primeiro passo aí é o o altar. tombo, pronto. Depois do tombo, aí você vai fazer uma firmeza na porteira. Aí é firmeza, é a proteção. Aí é onde tem a defesa. Onde é a porteira? Pode ser na porteira, na entrada do terreiro, como se o terreiro ficar atrás da casa, ou dentro da casa mesmo, né, num canto separado, pode fazer na entrada da casa, na porta da frente, por onde passam as pessoas. E se for um terreiro separado, faz na porta do terreiro. Ali é enterrado no batente. Ali é uma defesa.
É uma defesa. Existe. Então a defesa e o tombo são duas coisas diferentes. Diferente. Aquele que está enterrado ali na porteira só é para defender. Porque quando a pessoa passa ali, se a pessoa vem carregada, se a pessoa vem trazendo uma negatividade, fica ali. Entendeu? Por isso que nós colocamos o alho, colocamos o carvão, o sal grosso, né? O obi, os pregos, o imã, tudo isso é para a defesa, entendeu? Ali. Então, tá com a proteção ali no batente da casa, pronto. Proteção, altar, né? E o tombo. Se quiser fazer um levantamento de bandeira, tudo bem. Não é preciso, nem todos têm levantamento de bandeira. Né? E se quiser fazer uma firmeza de cumieira, também, bem também. Agora, o importante para dentro é firmeza de 4 cantos. Quando você faz firmeza de 4 cantos, aí você sabe que ele está consagrado. O tombo está ali, é o tombo central, porque tem o tombo central e tem o tombo de metro. O tombo de metro é da mesa, mede 1 metro. E o tombo central é da parede para outra parede, mede 1 metro. Né? Então, firmeza de 4 cantos. Fez a firmeza de 4 cantos, cruzou. Então está pronto ali, está pronto. Para você fazer suas práticas espirituais. Então, a partir disso que estaria o terreiro preparado para ter uma primeira gira. Isso. Fez isso, aí sim o terreiro estaria preparado para uma primeira gira. Isso é o principal. Agora tem muita gente que começa... Sem tombo. Sem tombo, começa, porque faz uma coisa improvisada. Agora, para dizer assim, eu tenho um terreiro, para bater nos pés, eu tenho uma casa aberta, eu tenho um terreiro, precisa de tudo isso. Agora, existem muitos terreiros, que trabalham por aí, sem tombo, sem firmeza, sem levantamento de bandeira, sem cumieira, só com altar. Né? Mas seria um risco o pai de santo está colocando ele e os filhos também? É porque o tombo é para energizar, né? Para ter energia, para ter força e proteção. Tem a defesa. Né? Tem muitas formas de proteger a porteira, a entrada da casa, eles têm. Né? Tem os eixos de defesa, tem os alguns de proteção. Mas também a defesa é principal. Outro ponto para prevenir. Algumas pessoas dizem que para você ter um terreiro, precisaria ser um local só para o terreiro. Algumas pessoas julgam quando você tem uma casa de morada e faz esse terreiro junto. Algumas pessoas não gostam dessa ideia de o terreiro ser dentro da casa de morada da pessoa. Acontece muito aqui. Mesmo no estado do Ceará, acontece muitos terreiros dentro da própria casa. Só naquele canto sagrado, aquele canto separado. Olha, existe terreiro na parte da frente, que a pessoa para entrar na casa passa por dentro do terreiro. Existe terreiro no meio da casa, que eu já frequentei casas assim, que a gente chega na sala, entra, o terreiro fica no meio da casa. Tem terreiro que fica na cozinha da casa, você passa por dentro da casa, está ali. Então, tudo isso, uma falta de espaço. Uma falta de espaço. Então, as pessoas fazem dessa forma, né? Fazem dessa forma. Que não é o certo, não é o correto. O correto é ter o espaço sagrado. O espaço, aquele espaço aonde tem a reunião espiritual, que nós chamamos a nossa gira de caboclo, né? A nossa macumba, é a nossa reunião espiritual, é ali, então tem que ter aquele canto. Agora, muita gente, né, que não tem e querem fazer uma gira, querem fazer uma cura, né, acontece de fazer isso, junto com a casa. Mas não tem nada de errado, eu acredito que se a pessoa quer ter ali... Tem um cantinho da casa, como no nosso caso, ele fica nos fundos, né? E passa eu sei, não tem nada de errado. Sabe porque, mas o certo era aquele, né? Ser só um espaço para o terreiro, né? Mas isso a gente sabe também que tem custos, tem pai de santo que está abrindo ali o terreiro e não tem filho de santo para estar ajudando. Então, às vezes, quer abrir um local e aí abre dentro da própria casa e às vezes com o tempo pode abrir um local só para o terreiro. Porque, né? olha, minha filha, eu vou lhe dizer, a espiritualidade, ela cobra muito. Ela cobra muito da matéria, ela cobra muito do ser humano. Quando chega o tempo de você trabalhar, não importa. Você trabalha no meio da rua, você trabalha no meio da praia, você trabalha numa cachoeira, você trabalha numa mata, trabalha dentro de casa. Certo? Então, é assim. Então, quando as pessoas estão muito cobradas pelas entidades, pelos caboclos, ela faz uma mesinha para trabalhar. Tem muita gente que tem aquelas mesinhas de cura. Né, para trabalhar com preto velho e tudo, porque a espiritualidade, ela precisa da gente como nós precisamos deles.
Porque somos nós que somos os cavalos, somos nós que somos o burro, somos nós que recebemos eles. Então eles precisam da nossa matéria para incorporar, né? Para poder vir na terra. Então eles precisam da gente. Então isso aí é a nossa necessidade para nós poder receber na nossa coroa de fazer. Tem um cantinho, às vezes cobram só um cantinho mesmo ali de fazer suas Agora, se firmezas, você né? quer botar uma casa aberta, um terreiro, aí você bota. Mas aí com tudo isso. Porque quando você vai montar uma casa aberta, lá vem muita gente. Existe a diferença de uma coisa, de você trabalhar ali naquele canto ali, com 3, 4, 5 pessoas só por ano. E existe a diferença de você fazer aquelas festas com muita gente. Aí precisa. Levantamento de bandeira, porteira, tombo, né? Altar firmado e comieira da casa. Então, para nossa terceira... Isso sem falar nas firmezas dos Exus, né? Depois a gente vai fazer um vídeo só separado aí de cada firmeza. A gente já tem o do tombo, a gente já tem alguns, mas tem os dos 4 cantos que a gente não trouxe ainda, o levantamento de bandeira que a gente vai ter que trazer, né? Para não ainda. Então, vamos para a terceira. A terceira é o seguinte: o senhor que vem da Umbanda Raiz, perguntam muitos pra gente. O senhor acha que na Umbanda atual ela está evoluindo ou ela está piorando? Como é? O senhor vem da Umbanda Raiz, certo? Certo. Teve ali os ensinamentos e tudo mais. Vem dessa Umbanda que a gente está hoje. O senhor acha que essa Umbanda ela está evoluindo? Então, baseado nos aprendizados que o senhor tem da Umbanda Raiz, olhando para essa Umbanda atual, dessa nova geração de médios, o senhor acha que essa Umbanda ela está evoluindo ou ela está piorando? Olha, minha filha, olha, eu sou da Umbanda Raiz, né? Não sou muito antigo, né? Também não tenho a cidade toda, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, tenho 63 anos de idade, né? Tenho 51 anos que eu bato o pé no chão, dentro da força da espiritualidade da Umbanda Raiz, né? Eu venho praticando essa Umbanda Raiz desde o meu nascimento mesmo, né? Mas aí dizer que essa Umbanda está evoluindo ou não está evoluindo, não. A Umbanda é a mesma. Porque nós sabemos, a espiritualidade, ela não tem tempo. A evolução dela é uma só. Isso aí é dos médios. Aí vamos falar sobre os médios, né? As pessoas que estão nessa Umbanda de hoje, que diz que é uma nova Umbanda, porque a Umbanda Raiz é ultrapassada, então é uma nova Umbanda. Não, Umbanda toda misturada, não né? existe, não existe. A Umbanda é uma só. A Umbanda é uma só. A espiritualidade é uma só. Certo? Então, os médios, o ser humano em si próprio, tem uma capacidade muito grande, né? De misturar as coisas e até inventar. Entendeu? Não existe as coisas de melhor ou pior. A Umbanda é a mesma. A Umbanda é a mesma. A espiritualidade continua sendo aquela mesma. Isso muda os praticantes, muda os cabeças. Então, os novos médios, né? E o tempo. A espiritualidade está lá. Mas o tempo está mudando. Aqueles cabeças antigas estão falecendo, estão se passando. Então vem outros médios novos. E vai dando outro segmento, outro tipo de Umbanda, que não é aquela Umbanda, dá um desvio. Né? As vertentes. Os 7 caminhos estão se perdendo. A nossa Umbanda é 7 vertentes. A nossa Umbanda é 7 caminhos, que só leva um só lugar. Aqueles 7 caminhos, aquelas 7 encruzilhadas, uma que vem daqui, uma que vem daqui, uma que passa aqui, outra que vem assim, né? São caminhos diferentes, são, mas ele leva tudo ao só lugar. É que nem o rio. A Umbanda é dessa mesma forma. Os caminhos da Umbanda é da mesma forma dos rios. Rios em todo é diferente, mas eles socorrem para o mar. Todos ali eles vão desaguar no mar. Todos, do mesmo jeito os caminhos da nossa Umbanda. Mas as pessoas estão desviando. Esquecendo as linhas, né? Já não tem mais dentro da Umbanda que você trabalha, aqui no nosso estado do Ceará, que nós estamos com 7 pontas de linha. As pessoas já não querem mais trabalhar nas 7 pontas de linha. Só querem trabalhar com meio de mestre, querem trabalhar com Exu. Isso que é o importante. Esquecer de trabalhar com rei, com rainha, povo encantado, povo astral, preto velhos, né? Caboclos de cura, caboclos de levante, caboclo de proteção, caboclo de abertura de caminho.
Mesmo ali de Xangô, que é justiça. Pouca gente trabalha. Quer dizer, o segmento daqui é Exu, mestre. Pronto. É isso que está sendo mais importante. Quer dizer, a Umbanda está mudando, a Umbanda está lá, continua. A espiritualidade não tem tempo. Ela vai deixar de evoluir? Ou evoluir muito mais? Não. A evolução é uma só. As linhas vão sempre existir. São os médios que não conseguem mais trazer Agora elas. é o segmento dos médios. Está aí. A vertente está aí. Os 7 caminhos está aí. Isso são palavras ditas. Não sou eu que estou dizendo, não. Essas palavras foram do caboclo das 7 encruzilhadas. Que deu o nome de 7 encruzilhadas, de 7 vertentes. Não é eu que estou dizendo. Isso aí vem do começo. Então, quando ele deu essa 7 vertentes, 7 encruzilhadas, já dando, são 7 continentes, são 7 caminhos para você seguir. Isso é muito importante você seguir as 7 cores do arco-íris. As 7 cores da Umbanda, começando pelo branco, terminando pelo roxo. Mas as pessoas não querem mais. Então, está mudando? Não, a Umbanda não mudou, não. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia, né? Naquele tempo. Vamos botar 40 anos atrás. Trabalhar daquela forma, eu trabalho daquela mesma forma. No mesmo segmento. Você acha que parou no tempo? As pessoas podem olhar, mas o Pai Mavinier não evoluiu. Está do mesmo jeito como ele estava antes. Para melhor antes. dizer a você, né? Muita gente já disse, o Pai Mavinier é museu. Muita gente pensando que com essas palavras vai me ofender. Pai Mavinier é museu, porque eu agradeço quem me chama de museu. Porque museu tem história para contar. Tem história para contar. Eu prefiro ser um médium museu, médium do passado, médium antigo, do que viver essa Umbanda da agora. Trabalho sim nessa Umbanda, mas puxando a minha linha, eu sou Umbanda raiz. Tá? Admiro, gosto, frequento muito terreiro. Muito terreiro eu vou. Sou muito chamado para ir para terreiro. Então, eu vou para assistir, vou para trabalhar, sou convidado, certo? E volto. Depende. Se eu achar que ali condiz com a minha Umbanda, eu volto. Eu sou muito sincero. E se eu achar que não condiz, eu não volto. Mas eu gosto de frequentar, gosto de ir lá para saber disciplinamento. E a gente vê muita coisa diferente. Eu não vou dizer que é errado, se fizer. Eu estou vendo coisa errada, eu não vou dizer, porque para eles é certo. Para mim pode ser errado, mas para eles é certo. Então, o que é certo pode ser errado para mim, e o que é errado, o que é certo pode ser errado para eles. Então não digo, está errado. Só que não condiz com o que eu pratico. Aí então não volto. E se perguntar, eu digo, não é por causa desse assim, e não dá certo. Entendeu? Mas eu não deixo, eu gosto muito de assistir. Agora só que está uma coisa muito diferente. Aquela Umbanda, que nem eu disse, né? Esses médios novos não tem culpa não. As culpas são dos pais de santo que não dão o ensinamento certo. Porque se você está aqui dentro do meu terreiro, se você puxa a minha linha, puxa a minha raiz, você está no meu segmento, você está seguindo a mesma forma. Então, aqueles médicos que estão fora no terreiro, é o segmento do pai de santo ou da mãe de santo. Aí você diz, e aquele médico tá errado? Não, ele está no segmento do pai de santo dele. Aí você vai condenar o médico? Não, você vai condenar o pai de santo porque não está dando ensinamento. Então, para ele está certo, então pronto. Então, cada qual no seu cada qual. Agora eu digo, não existe. Existe diferença na Terra. Na espiritualidade não existe diferença. Existe evolução? A espiritualidade é evoluída desde o começo. Já é evoluída. O plano espiritual já está ali. Agora, nós que fazemos a nossa Umbanda, nós que somos culpados de fazer certo ou errado, certo? Somos nós. Eles vêm na nossa cabeça para dar a comunicação, para fazer o que é certo. E nós é que ignoramos. A espiritualidade, ela não abandona um filho. Somos nós que somos ignorantes e abandonamos elas. Partimos para outra vertente. A Umbanda hoje, a Umbanda aqui dentro do estado do Ceará, eu digo isso com certeza. Né? E muitos pais de santo, muitos amigos de santo, sabem que eu estou certo. Porque você vai numa gira de ano que mês, são 2 giras de Exu, uma gira de caboclo. Aonde antigamente a gente se girava com Exu uma vez por mês, né? Ou no começo do mês, ou no último do mês, para fazer uma defesa, um pedido. Hoje não, as giras são de Exu. Então, mas assim,
né? Que está evoluindo o ser humano, não é a espiritualidade não. É assim que caminha a humanidade. A espiritualidade está lá, mesmo jeito. Então não existe diferença do passado para agora. Na espiritualidade não. Existe no ser humano. Eu acho que deu para entender, né? Sim. Então a gente vai encerrar as 3 perguntas por aqui. Para Vinícius, espero que vocês tenham gostado. Caso fique dúvida sobre algo que a gente falou sobre esses três temas aqui, responder essas 3 perguntas, vocês podem comentar, procurar a gente no WhatsApp, tá? Um beijo para todo mundo e até os próximos vídeos.